Fala, meu amigo tricolor, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Tenha um bom dia para você, um bom domingo para você e para sua família, certo? Muitas coisas boas, saúde, paz. Tenha um dia abençoado. Não se esqueça aí de curtir, de compartilhar, tá? Aqueles que não me conhecem, sou Francisco. Satisfação ter você por aqui. Deixa aí os seus comentários também, que é muito importante para o canal, para o engajamento. E vamos aí falar um pouquinho do nosso tricolor, né? Hoje eu quero trazer aqui uma situação, cara, que há muitas discordâncias entre alguns aí nas mídias, mas eu não sei se eu tenho um pensamento mais otimista, né, ou mais realista, né? Como é ruim eu fazer um próprio julgamento, né, daquilo que eu penso, deixo para que vocês analisem, né? Vamos aos cenários, né? Bom, primeiro que hoje tem o jogo aí do São Paulo com Mirassol. Eu tô no mesmo clima dos jogadores, tá entendendo? Eu não tô ligando mais para o Campeonato Brasileiro, então tô no mesmo clima que eles. Não pelo- pelos atletas em si, mas pela total descredibilidade desses que hoje geram o São Paulo. Então, o meu pique, né, embora eu assista, porque eu gosto de ver o São Paulo e tal ali, mas eu não tenho qualquer perspectiva mais do São Paulo nesse campeonato. Então, para mim, o resultado de campeão é indiferente nessa altura do campeonato. Agora, o que eu queria analisar com vocês é o seguinte: tem solução para o São Paulo? Vamos imaginar que você hoje caísse na presidência do São Paulo. Você, com suas boas intenções, né? Então, você, com suas boas intenções, hoje você foi, pum, foi posto ali, presidente do São Paulo. Né? Você está com a caneta na mão, né? Então, vamos imaginar, né? Hoje você foi colocado lá como presidente do São Paulo. Então, o que você iria fazer? Você iria pegar pessoas do ramo para cada área ou você iria colocar só seus amigos ali para administrar, né? Porque amigos você tem, correto? Pra caramba. Mas aí você teria que fazer uma escolha. Ou eu dou preferência aos meus amigos, ou eu vou profissionalizar esse negócio aqui. É igual assim, você tem um restaurante, né? Você tem seu amigo lá que está acostumado a fazer o churrasquinho de final de semana, né? Você vai colocar o seu amigo que sabe fazer o churrasquinho de final de semana ou você vai contratar o Jacan para fazer, para gerir ali sua cozinha? É você que escolhe como que você vai tocar o seu restaurante. Mesmo caso do São Paulo. Então, você teria que ter o quê? Diretores profissionais em todas as áreas. Então, quero diretor financeiro, um cara com MBA, um cara com expertise, um cara que sabe gerir recursos. Ou quero um diretor de futebol, um cara que saiba gerir isso, que fez cursos na CBF, na UEFA, na FIFA, que saiba mexer com isso. Por exemplo, foi até um conselheiro do São Paulo que falou isso recentemente. Por que o São Paulo nunca cogitou ir atrás do Leonardo? Eu acho isso um tremendo de um absurdo, cara. O Leonardo, cara, tem experiências com o Milan, com o Inter, com o PSG. O cara tem cursos que você possa imaginar. O cara tem entrada, né? O cara tem entrada em vários clubes do futebol europeu, cara. Sabe, o cara tem livre acesso em Inter de Milão, Milan, PSG. Pra caramba tem acesso no futebol europeu. O São Paulo nunca cogitou ir atrás de um cara como esse. É um absurdo, né, cara? Então, assim, vocês verem como o negócio é muito amador. Então, você tem que profissionalizar. Você é presidente, né? Dívida, vamos entrar na dívida. A dívida do São Paulo hoje, ela não é impagável. Ela não é impagável. O São Paulo, com toda essa crise, com todo esse momento de destruição do São Paulo, São Paulo está faturando 800, 900, pode chegar próximo a 1 bilhão, inclusive, esse ano. Com todo esse descaso, patrocínios ralés, com tudo que você possa imaginar. São Paulo vai faturar quase que 1 bilhão esse ano, ao que tudo indica. Ou seja,
Vamos imaginar que a dívida do São Paulo, vamos arredondar para 1 bilhão a dívida do São Paulo. São Paulo hoje deve 1 bilhão. Claro que esse 1 bilhão, ele se divide entre curto, médio e longo prazo. Então, o que você se preocupa de imediato? Com as de curto prazo, posteriormente de médio e só depois a de longo prazo. Perfeito? Longo prazo geralmente são os tributos, né? São essas coisas. Vamos imaginar, né? Você tem ali hoje o que eu tenho falado há algum tempo. Você tem a situação do Morumbis, né? Morumbis. São Paulo fez o melhor contrato em relação à venda do nome do estádio, em termos de valores, foi o São Paulo que fez, inclusive melhor do que da Neoquímica, inclusive melhor do que do Aliança, porque o São Paulo fez um contrato por 3 anos e deu 90 milhões, 90 e poucos milhões. E me parece que esse contrato, ou ele está sendo rediscutido, né? Ou não vai renovar, mas ele está lá. Segundo o diretor de marketing de São Paulo, estava sendo discutido. Veja bem, há 2, 3 anos atrás, esse aporte financeiro ele não estava no caixa de São Paulo. São Paulo não tinha isso como fluxo de caixa, o nome do estádio. Não tinha. Não tinha. Então, se eu fosse presidente do São Paulo, né, eu chegaria para uma marca qualquer, seja Mandelei, seja qual for. Olha, vamos aí vender aqui o nome do estádio aí por 20 anos dessa vez. Quanto que vale? 20 anos. Quanto que vale? 800 milhões? 700? 1 bilhão? Não sei. Né? Eu sei que o Atlético Paranaense estava discutindo aí com aquela empresa lá sei lá, de encontros lá, tá 250 milhões por, né? Então não dá para comparar por 15 anos, se não estou enganado. Então, 250, se o Atlético Paranaense estava vendendo, né, o nome do seu estádio lá por 15 anos, por 250 milhões, então imagino que o São Paulo vale 5, 6, 7, 8 vezes mais do que isso, correto? Não dá para comparar. Perfeito? Então vamos imaginar que o São Paulo consiga aí vender por 900 milhões. 900 milhões esse negócio aí. O que eu pegaria? É a mesma coisa do FDIC. É o mesmo raciocínio do FDIC. Eu chegaria para o investidor, falar, olha, vamos pegar um investidor, um São Paulino que queira ajudar o São Paulo. Né? Vamos pegar um São Paulino que queira ajudar o São Paulo. Eu pego esse contrato que eu tenho com uma empresa sólida de 900 milhões. Chegou, cara, eu preciso resolver meu problema hoje. Hoje. Então, você não compraria, você não pegaria esse crédito em troca de você me dar uma grana hoje? Então, é um crédito de 900 milhões, 1 bilhão? Cara, me dá 600 milhões. Você tem 600 milhões? Me dá 600 milhões? Ou me dá 500 milhões que seja? Não sei. É a mesma coisa que está fazendo com o FDIC. O que o FDIC faz? São Paulo pegou os seus patrocínios, colocou lá no fundo de investimentos, né, como garantidor, e os investidores vêm e começam a comprar cotas do FDIC, é a mesma coisa. É um adiantamento. Né? Então, o que o São Paulo faz? Ele pega esse grupo aqui que comprou as propriedades do estádio, que comprou por 1 bilhão, vamos imaginar, e o São Paulo vende por 600, pega um tipo de adiantamento por 600 ou 500 milhões, que resolveria totalmente. Por quê? A dívida de curto, médio prazo dá nessa faixa, até abaixo disso. Então, e olha como é vantajoso. Eu estou devendo hoje 600 milhões, vamos imaginar, estou devendo hoje 600 milhões. Aí chegou um grupo, me aportou esses 600 milhões. O que eu vou fazer? Eu vou pagar de imediato? Não, não vou pagar de imediato. Eu vou chegar para o banco, que eu estou devendo 100 milhões. Olha, cara, eu estou com esse dinheiro aqui à vista. Por quanto você me faz esse valor aí? De 100 milhões, cara. Você reduz? Ah, reduz. Para quanto? Ah,
100 milhões, cara, me dá aí 70 milhões. Toma aqui 70 milhões. Ah, o outro credor lá, tô te devendo 80 milhões. Cara, eu quero te pagar isso à vista. Ah, me dá 50 milhões. Toma. Então, assim, cara, eu vejo com as práticas do mercado como sanar essa situação do São Paulo. Usando as próprias práticas do mercado. O mercado cansa de fazer isso. Você tem um negócio lá a longo prazo, você pega aquilo ali como adiantamento, você coloca em um fundo, o fundo vai lá e compra essas ações e você pega o dinheiro à vista. As próprias práticas do mercado. Mas eu já vi alguém dizendo assim, não, mas se o São Paulo fizer isso, ele deixa de ter fluxo de caixa, porque vai pingando por mês a compra do estádio. Até ontem o São Paulo não tinha essa receita. Até ontem essa receita não existia nos cofres do São Paulo. As receitas diárias, mensais, anuais que o São Paulo tem são as propriedades de camisa, televisão, sócio-torcedor, bilheteria. Isso aí ninguém mexe. Agora, a venda, o nome do estádio, até ontem não existia. Então eu vejo perfeitamente isso. Perfeitamente. Aliás, me parece, é o que o Corinthians está tentando fazer agora. Tanto é que o Corinthians tem a Neoquímica lá. Me parece que tem outras empresas interessadas. Elas iriam comprar e elas iriam exatamente adiantar. Adiantar para quitar a arena. O Corinthians está querendo fazer algo parecido. Só que o São Paulo, no lugar de quitar o Morumbi, que não precisa quitar, já está quitado, o São Paulo quita sua dívida. O São Paulo quita sua dívida. Cara, eu vejo isso perfeitamente possível de acontecer. Tem soluções. A dívida de São Paulo, ela não é, entre aspas, desesperadora. Ela não é. Ela precisa só de profissionalismo. Profissionalismo é o que o São Paulo precisa. Infelizmente é o que o São Paulo não tem. Dá um exemplo. A dívida do Corinthians. Essa sim é uma dívida desesperadora. Ela está quase chegando a 3 vezes o faturamento do Corinthians. Essa dívida sim é desesperadora. A dívida do São Paulo não está dando 2 vezes o faturamento do São Paulo. E ainda o FDIC, por mais que a gente não fica... O FDIC ainda mostra uma certa cautela do São Paulo com a sua dívida. A intenção de diminuí-la. E por que a dívida do São Paulo não diminuiu ainda mais? Exatamente porque não tem profissionalismo. Exatamente porque o clube ainda é muito amador. Outfield falou isso, em outras palavras. Não soube enxugar a folha. Não soube fazer as coisas como tem que ser feita. Porque se fosse profissional, com certeza a dívida do São Paulo estaria menor. Ao invés desses 50 milhões aí que eles estão alegando, estaria mais ainda. O que falta para o São Paulo é profissionalismo. No Corinthians, obviamente que também falta o profissionalismo. Mas o problema do Corinthians é que a dívida deles está batendo quase 3 vezes o faturamento deles. Sabe outro clube que não vai ter jeito? O Santos. O Santos Futebol Clube. Esse ano, segundo informações, ali ouvindo o Estádio 97, o Quitino falando, o Quitino está falando que o Santos esse ano pode bater 1 bilhão de dívidas. O Santos tem uma arrecadação ínfima perto do São Paulo, perto do Corinthians. O Santos esse ano, se ele bater 1 bilhão de dívidas, desculpa, não vai sair com as próprias pernas. Não vai sair com as próprias pernas. E não adianta pensar, mas tem que fazer como fez o exemplo clássico, né? O Flamengo. O Flamengo foi o time lá que reduziu a folha. Foi lá e vamos enxugar o futebol. E não consegue mais fazer o que fez o Flamengo. O futebol brasileiro mudou com a entrada das SAFs. Não consegue mais. Antigamente, por mais que você falasse assim, não, nós vamos enxugar a folha e nós vamos ter um time aqui comum. Você não iria cair. Você iria brigar ali, porque tinha um monte de times comuns. Você tinha o Bahia, que era comum, não é mais. Você tinha o Bragantino, que era comum. Aliás, nem tinha o Bragantino. Mas vamos imaginar, você tinha um Bragantino que era comum, não é mais. Então, assim, com a entrada das SAFs, Atlético Mineiro, Cruzeiro, com a entrada das SAFs, o sarrafo aumentou. Então, se você falar, não, eu vou fazer igual o Flamengo fez, vou times medíocres aqui até arrumar minha casa, você vai cair para a segunda divisão. E mais,
Aliás, o Cruzeiro foi o primeiro a experimentar isso na pele. E mais, quando você caía para a segunda divisão, antes o Cruzeiro caiu, foi 2020 ali, né? Eu acho que 2020 mudou isso, né? Você caía para a segunda divisão e você mantinha a cota que você tinha da Série A, os clubes grandes. Agora não. Agora você tem uma cota lá, vamos imaginar, de 200 milhões de TV. Se você cair para uma Série B, cara, isso cai para 30 milhões, 20 milhões. É um baque financeiro desastroso, desastroso. Por isso que o Cruzeiro demorou tanto para se recuperar. Aliás, o Cruzeiro nem se recuperou. Ele teve que se transformar em uma SAF. Ele teve que se transformar em uma SAF, porque não tem como. Se você cair para a segunda divisão, o prejuízo financeiro é gigantesco, em todos os aspectos. Então não dá mais para fazer o que fez o Flamengo. Mas você tem meios, você tem propriedades, você tem como se desvincular de algumas coisas. Essa questão do nome do estádio, ninguém tira da minha cabeça que é a maior das soluções. É a maior das soluções para mim. Você faz um contrato de 20 anos, 30 anos que seja, é 1 bilhão? É. Quero colocar isso no mercado e quero pegar 500 pau à vista. Não estou falando aí que 250 milhões iria resolver a vida de São Paulo? Para a base. Porra, se 250 milhões resolve a vida do São Paulo e se eu tenho 1 bilhão de crédito e eu posso pegar 500 milhões que sejam, 600 milhões que seja nesse 1 bilhão, resolve muito mais. Resolve muito mais. Então você chega, você coloca isso no mercado, talvez para um São Paulino bilionário, até mesmo no mercado comum de ações, sei lá, se vire, mas coloque esse crédito para você, coloque esse crédito no mercado para você receber um valor à vista. E dá para você fazer isso. E dá para você fazer isso. E tem várias outras coisas. Você chega para um grande São Paulino aí, ou grande empresário, seja lá o que for, cara, é o seguinte, eu estava querendo fazer isso com a base, mas agora eu quero fazer com relação a tudo. A tudo. Eu preciso que você me aporte aqui 400 milhões de reais. 400 milhões de reais. Você vai ter participação aqui nos próximos 10 anos na venda de atletas, em direitos federativos, em direitos de TV, em sócio torcedor, em tudo. Mas em 10 anos nós pagamos isso para você. Em 10 anos. 400 milhões? 400 milhões dividido por 10 dá quanto? Hein? Eu sou péssimo em matemática. 400 milhões dividido por 10 vai dar ali uma faixa de 40 milhões por ano. Sem contar juros. Certo? Sem contar juros. Mas aí você vai pôr juros, né? Vamos imaginar que São Paulo pegue 400 milhões como um aporte financeiro aí, seja lá de quem for, coloca no clube, né? Primeiro você tem que profissionalizar para você mostrar para o investidor que você está querendo quitar suas dívidas, que você não está querendo quitar suas dívidas de forma amadora. Primeiro você profissionaliza o clube. Você pega um aporte desse de 400 milhões para você pagar em 10 anos, cara, vamos imaginar 50 milhões por ano, pelo amor de Deus, cara. 50 milhões você pega em um bagre que você vende da SAF, que você vende da base. Em um bagrezinho. 50 milhões de reais. Então, assim, cara, o que eu não vejo é profissionalismo. Se o São Paulo tivesse profissionalismo, se entrasse hoje, não precisa virar SAF. Não precisa virar SAF. Mas baixasse lá o espírito do profissionalismo do São Paulo. Eu estaria tranquilo. O problema é que São Paulo não tem esse tipo de gente. E o problema é que as pessoas no São Paulo, elas pensam mais no seu projeto pessoal de vida do que no São Paulo. Essa é que é a grande verdade. Essa é que é a grande verdade. Se tivesse profissionalismo, beleza, mas não tem. Então o que eles estão fazendo? Estão mamando até onde eles puderem. Quando tiver absolutamente defasado, destruído, o que eles fazem? Aí eles vendem. Aí eles passam o clube para frente. E não vai ser a SAF que vai agradar você. É a SAF que vai agradar os projetos pessoais deles. Então, galera, essa é a grande questão. Se tivesse profissionalismo, ok. O problema é que não tem. O problema é que não tem. E a gente vê os rivais se distanciando. Por quê? Justamente aqueles que têm profissionalismo.
Não é à toa que eles estão onde eles estão. Justamente aqueles onde há profissionalismo, onde há compliance de fato, onde há, sabe, no nosso rival de muro, você tem o SAP, cara, você não consegue comprar um produto de limpeza se não passar lá no SAP, entendeu? No sistema deles. No São Paulo não. Por que a Folha estourou? Porque tem um monte de produtozinhos desse daqui que é comprado e que ninguém sabe. Aí vai, nossa, estourou. Estourou por quê? Estourou porque você não tem controle. Estourou porque você não tem controle. Mas eu repito, a dívida do São Paulo, comparada ao faturamento do São Paulo, ela é absolutamente contornável. Considerando o patrimônio que o clube tem, as propriedades que o clube pode vender, parcerias e uma série de outras coisas. O caso do Corinthians já é muito mais delicado, porque a dívida deles está batendo quase 3 vezes o faturamento deles. O Santos, complicadíssimo. Internacional, a dívida é quase no patamar do São Paulo, complicadíssimo. Complicadíssimo. Então, galera, é isso aí. Queria deixar aqui esse comentário nesse domingo, para ver aí o que vocês acham aí. E vamos ver. Mais tarde tem São Paulo e Mirassol e vamos ver no que vai dar isso aí. O que eu disse para vocês? Isso aí para mim é o de menos nesse momento. Um abraço, fiquem com Deus.